E todo ano, não é todo ano, mas geralmente quando chega esse período, final de ano, a gente procura uma direção de Deus para saber, Senhor, qual é o próximo passo? Como igreja, para onde nós vamos? Onde nós vamos direcionar nossas forças? Como eu mencionei, ano passado a gente concentrou muita energia, irmão, em obra, em construção, nesse espaço, e Deus abençoou demais. Esse ano, a nossa prioridade não é obra, não é construção, não é isso. A nossa prioridade são vidas e são pessoas. E se você perceber aqui, como o pastor Natalino já mencionou, nós temos aqui uma mesa. E eu quero já para antecipar dizendo que a mesa vai ser o tema que nós vamos trabalhar esse ano todo. Amém? E posso te adiantar que nós estamos mais próximos do que Jesus, de como Jesus fazia, do que nós estamos com o púlpito aqui. Porque o púlpito de Jesus era uma mesa, tá? E eu não estou falando de estética, que essa mesa vai permanecer aqui, mas hoje é para dar início a esse tempo que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos falar muito sobre a mesa. A mesa diz respeito à comunhão, de estar junto, compartilhar ali na mesa. Então, esse ano nós vamos trabalhar. Quero compartilhar isso na mensagem hoje. E nós vamos ter algumas ações que vai envolver esse tempo de mesa e de comunhão. Posso te antecipar que a gente vai ter semanalmente alguns encontros com quem estiver disponível, quem quiser, encontros mais próximos de comunhão à mesa. Não são cultos, são encontros de comunhão. E também, inclusive, domingo que vem nós já vamos começar, uma vez por mês, nós vamos almoçar juntos, todos aqueles quantos quiserem estar conosco no domingo pela manhã aqui na igreja. Amém? Então, no próximo domingo nós vamos informar isso pelos grupos da igreja certinho. Nós vamos vir aqui aos domingos de manhã, se você quiser vir com a tua família, e nós vamos almoçar todos juntos, passar a manhã juntos aqui. As crianças vão brincar aí na quadra, os homens vão trabalhar, pegar enxada, ou a gente vai estar organizando isso para passar um dia junto como igreja. Amém? Então, eu acho que é o que eu posso adiantar. No decorrer dos dias, das semanas, dos meses, tudo vai ficar claro para você. Amém? Então, ainda falando sobre a mesa e sobre isso que Deus direcionou nosso coração para trabalhar esse ano, algo que a gente tem esquecido, tem deixado, é justamente de estar à mesa. E isso começa dentro da nossa casa. Eu não sei quantos aqui ainda mantêm o costume de jantar, de almoçar sentados, toda a família à mesa. Talvez é de costume você servir e nem monta a mesa. Pega no fogão mesmo, cada um no seu prato, um vai para o quarto, outro vai para o sofá, outro senta na mesa, outro, né? E fica aquela coisa. E ninguém mais olha no olho, ninguém mais tem comunhão dentro de casa. E isso também tem para a igreja. Nós viemos ao culto, nós assistimos o culto, nós participamos do ato religioso, mas nós não temos comunhão e não abrimos nossa vida com ninguém. Então nós nos tornamos solitários, nós nos tornamos sozinhos e independentes, e nós estamos perdendo a bênção que é estar à mesa. E eu queria falar sobre isso um pouquinho mais de comunhão. E algo que revolucionou a igreja, assim que ela foi estabelecida, quando depois do povo receber ali os discípulos serem cheios do Espírito Santo, lá em Atos no capítulo 2, foi que eles passaram continuamente, que nem diz lá, eu queria até que você abrisse lá em Atos capítulo 2, versículo 46, Atos 2, 46, eles continuamente, irmãos, aqui eles participavam de atos religiosos, de cultos, de momentos de adoração, mas uma certa frequência eles estavam à mesa, tá? E Deus, ele quer que para nós, para esse tempo, a gente restaure a cultura da mesa. Atos 2, versículo 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Entendam uma coisa, igreja. A igreja, quando ali após o Pentecostes, ela recebe a unção do Espírito Santo, ela sai a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo,
Eles pregavam sim, eles falavam sim, só que a maneira como esse evangelho era manifesto era através da comunhão, de como eles estavam juntos. E ali, quando eles se reuniam juntos, eles conheciam a necessidade do um, do outro, tanto que tinha algo que eles faziam, que eles vendiam o que tinham, depositavam nos pés dos apóstolos e era distribuído segundo a necessidade de cada um, porque se sabia a necessidade do outro. Então era uma prática, e isso fez com que eles fossem bem vistos aos olhos de todo o povo, sejam eles crentes ou eles não crentes, e ali as pessoas a cada dia iam sendo acrescentadas, sendo salvos, não apenas por conta da pregação, mas também pelo relacionamento de amor. É óbvio que não adianta vir aqui, às vezes tem algum que está nos visitando e você não frequenta uma igreja evangélica. Aí chega aqui, a gente está dando glória a Deus, sorrindo, tudo mais, mas te encontra na rua, está de cara fechada, vai onde está lá, não tem comunhão, nega ajuda a qualquer pessoa, mora de aluguel, não paga o aluguel. Sabe, é uma pessoa que tem uma vida aqui, escancarada religiosa aqui, mas lá fora não condiz com aquilo que prega, aquilo que ouve. E o que transforma a vida, o que impacta as vidas, irmão, não é a nossa pregação, mas é o nosso testemunho de vida, amém? Então, mais do que as nossas palavras, o nosso comportamento tem que impactar a vida das pessoas. Então, era essa atitude que contagiava o coração daqueles que tinham interesse de querer fazer parte daquela comunidade. E o desejo de Deus para nós, queridos, é que pessoas sejam impactadas pelo relacionamento com a igreja multiforme, mais pela comunhão, pelo amor, do que pela pregação. Amém? Então, era uma prática, era um costume. E uma curiosidade que eu achei interessante. Qual foi a primeira mesa estabelecida na Bíblia? Mesa mesmo. A primeira mesa que foi estabelecida, um lugar de comunhão na Bíblia, foi o próprio Deus que pediu para que ela fosse construída. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Deus ordena ali Moisés para que construa um lugar para que ele pudesse habitar no meio do povo. E esse lugar é o tabernáculo, era uma tenda, porque o povo era um povo nômade, era um povo que peregrinava, estava no momento de peregrinação pelo deserto, então era uma tenda desmontável, só que ele pediu para que fosse construído alguns utensílios, alguns móveis fixos. Então toda a dinâmica da casa nós mudamos recentemente e assim, quando você coloca um armário na parede ou quando você compra um guarda-roupa, você não pensa no dia que você vai desmontar isso, né? Você só pensa em montar. Então, agora, se você imagina que toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês você vai mudar, com certeza os seus móveis vão ser diferentes. Então, eles tinham móveis práticos para que eles pudessem embalar, colocar ali no animal, e colocar nos lombos e atravessar o deserto e continuar viajando. Mas Deus estabelece uma casa desmontável, mas com móveis e utensílios que esses homens também tinham que se locomover. Então, tem todos os utensílios, quem conhece a história sabe que tem o altar de sacrifício, tem a bacia, e tem o candelabro, e tem uma mesa de pães, e existe a arca da aliança que ficava no santo lugar. Mas Deus ele pede para eles fazerem uma mesa. Olha que interessante. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 23, Deus fala assim para Moisés: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 70 centímetros de... Então imagina aqui uma mesa de 90 centímetros de largura, quanto aqui de comprimento, né? 40 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, mais ou menos a altura dessa mesa. E o interessante nessa orientação é que dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, não se usava a mesa como a gente usa hoje. Porque lembra, eles eram nômades e eles viviam no deserto. E eles montavam suas tendas e a maneira como eles faziam as suas refeições de cultura era o quê? Sentados no chão. Então, quando a gente fala uma mesa como essa que Deus pediu para a gente, é normal. É uma mesa que tem exatamente uma altura apropriada para você colocar uma cadeira aí e se assentar. Ela nem pode ser baixa demais e nem pode ser alta demais. E aí Deus, então, como ele é o designer do universo, ele já lança a moda antes da moda existir.
Dele já cria um padrão de móvel, né? E até falando sobre a mesa, querido, hoje a gente vive, até a arquitetura diz muito respeito à nossa cultura, quem nós somos. Eu lembro que na casa da minha avó, lá no Paraná, ela tinha 12 lugares. E era costume, todo domingo, os tios vinham dos lugares das cidades vizinhas e todo mundo almoçava junto na casa da avó. E era a cultura da mesa. E aí tinha aquele tio que ficava contando piada, tinha aquele outro sem noção, e aquela história de família ao redor da mesa. Mas essa cultura foi se perdendo o tempo. Hoje, até no bairro, nós temos casas grandes que tinham sala de jantar que hoje estão vazias, porque os filhos foram embora e não mais frequentam essa mesa. E a dinâmica das casas agora estão substituindo a mesa por balcão. Não tem a mesa, mas existe o balcão para refeições rápidas. E geralmente a mesa você senta de frente para o outro, olhando no olho do outro. O balcão você senta olhando para uma parede. Então nós perdemos essa dinâmica da mesa e Deus aqui está estipulando a dinâmica da mesa, começando ali esse processo. Isso é muito legal. E essa mesa não era uma mesa de canto, não era uma mesa de centro, mas era uma mesa de jantar. Tanto que Deus ele estabelece, eu posso dizer que era uma mesa posta. O que é uma mesa posta? Uma mesa decorada com prato, com taça, com... Como é que é o nome desse negócio que fica debaixo aqui? Sopla. Né? Eu fui comer na casa do apóstolo Eduardo, apóstola Priscila um dia, e tinha um prato dentro do outro. Aí eu pensei, aí tinha um negócio lá, aí tinha salada, tinha umas coisas lá e tinha tipo uma sopa, tipo um negócio lá que eu não lembro direito. Eu já peguei logo na concha, joguei no prato dela. E esse prato era da salada. Vai aqui mesmo, né? Não conheço a dinâmica da mesa posta aí, da chiqueireza das coisas aí. Precisa aprender. Mas, olha só que interessante. Deus ele estipula uma mesa e ele pede que essa mesa seja decorado, ou seja, colocado utensílios. Lá em Êxodo, ainda capítulo 25, vai lá no versículo 29. Porque a visão que a gente tem da visão da mesa do tabernáculo, era uma mesa que tinha a mesa e os pães. Só que olha só o que ele fala. Êxodo 25, 29. Faça de ouro puro os seus pratos e os recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Além dos pães, haviam jarras, tigelas e pratos que ficavam nessa mesa. E ali era oferecido o que? Além do sacrifício que eles faziam no altar, o sangue do sacrifício, os pães, ali tinha também o incenso. Olha interessante como isso remete à mesa da ceia e à mesa do Senhor. Que tem o que? O pão e o vinho. E já representava Jesus, o que ele ia fazer pela igreja, pelas nossas vidas, ali já no tabernáculo sinalizava isso. Então, havia ali um lugar de comunhão. Agora, por que eu estou falando isso? Isso aqui é a introdução, não é o texto que eu quero comentar com vocês. Existia uma dinâmica ainda no Antigo Testamento, na época da lei, e isso também se aplica nos dias de hoje. Então, quando alguém ia apresentar o sacrifício, o sacerdote, existiam duas funções mais específicas dentro ali, que atuavam dentro do tabernáculo. O sacerdote e o sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles sacrificavam os animais, eles apresentavam os animais ali no altar de sacrifício, e eles passavam pela a bacia onde eram purificados, e eles entravam então agora no primeiro recinto ali daquela tenda, que é o santo lugar. E o que tinha no santo lugar? A mesa dos pães e o candelabro. E aí existia uma cortina grossa, que o que estava atrás dessa cortina? A Arca da Aliança. E quem é que acessava a Arca da Aliança? Apenas o sumo sacerdote. Mas o que eu quero dizer para você, que o acesso ao espaço da mesa era contínuo, mas o acesso à Arca da Aliança era limitado e só acontecia uma vez por ano. Pensa comigo. Eles apresentavam um sacrifício constantemente e os pães desta mesa, ela tinha que ser trocado diariamente. E aquela luz do candelabro
não podia se apagar, então era alimentado com o óleo, com azeite ali, continuamente. Mas com que frequência o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Uma vez por ano. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Olha lá Êxodo 25, versículo 30, se você não quiser procurar, mas eu vou te dar o texto. Onde que está dizendo isso? Todo dia o sacerdote ele visitava a mesa. O texto diz assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então Deus estabelece uma mesa para que todos os dias os sacerdotes, eles fossem e trocassem os pães. E o que os sacerdotes tinham que fazer com aquele pão? Comer. Todos os dias comia o pão da presença do Senhor. O que significa o pão da presença? Porque ele está no lugar santo, e o Santo dos Santos está depois da cortina. Então todos os dias ele comia na presença de Deus. Você está entendendo a dinâmica? E aí segue então o sacerdote. Aí eu vou citar Hebreus capítulo 9, versículo 7. Ele entrava uma vez por ano. Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz assim: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava e apresentava o sangue. Só ele podia entrar. E como diz a palavra, se ele entrasse e tivesse em pecado, ele era fulminado lá dentro, tinha que ser puxado pelos pés para fora, e até que se levantasse outro que pudesse entrar, então não entraria puro ali e faria o ritual completo. Amém? Só que nós não vivemos mais no tempo da lei nem do tabernáculo, certo? Por quê? Quando Jesus Cristo ele foi morto na cruz, diz a palavra que a terra tremeu, e diz que o véu rasgou-se de cima a baixo, e aquilo que era um acesso exclusivo se tornou uma via onde todos aqueles que estão em Cristo Jesus podem acessar. Então, eu e você que nos tornamos, quem que é o sumo sacerdote hoje? Jesus Cristo. Ele continua sendo Jesus Cristo. E só podia ser o sumo sacerdote entrando com sangue no Santo dos Santos. E Jesus entrou com o seu sangue e salvou todos nós. E a partir do momento que o Santo dos Santos foi liberado, nós temos que entrar, e a Bíblia incentiva que a gente tem que ter ousadia para entrar no santo lugar ali na presença de Deus. Só que existe uma questão que nós ignoramos. Ter acesso livre ao Santo dos Santos não isenta o processo que precisa passar até chegar lá. Apesar disso, irmão, a vida do crente hoje, para acessar o Santo dos Santos, continua passando por uma certa sequência. Qual que é a sequência? O sacrifício. Qual que é o primeiro lugar? O altar de sacrifício. Para você estar totalmente na presença de Deus, você precisa morrer. Morrer para você mesmo, morrer para esse mundo e renascer em Cristo, amém? Esse é o processo de frequentar o santo lugar. Irmãos, o santo lugar não é um lugar de turismo. Só entravam pessoas que tinham compromisso com aquele lugar. Eu estou falando da igreja, eu estou falando da presença de Deus, amém? Depois que o animal era sacrificado no altar, o sacerdote, com o sangue dele, num recipiente apropriado, ele lavava as mãos na bacia e se purificava, trocava de roupa para poder entrar no santo lugar. A nossa, irmãos, quando nós encontramos com Cristo, nós entendemos que a nossa vida do velho homem, o velho homem tem que morrer. E Jesus ele diz, se a gente não nascer de novo, a gente não pode entrar no reino dos... Então nós entregamos nossa vida para Jesus, querido, e renunciamos a viver os prazeres desse mundo para viver a vontade de Deus, amém? Mas não acabou, agora nós precisamos passar por um processo de purificação, porque nós somos contaminados no mundo, nossa mente está contaminada, nossas práticas estão contaminadas, e a partir do momento que eu vou ouvindo a palavra, eu vou sendo lavado pela palavra, eu vou abandonando os costumes do mundo e sou purificado pela palavra. Passando o processo da purificação agora, eu tenho acesso à mesa do Senhor, à mesa da comunhão, onde diariamente eu posso acessar o pão da vida que é Jesus Cristo.
onde diariamente eu posso ser iluminado ali, usando o exemplo do candelabro, que é a presença do Senhor, o próprio Jesus que diz que é a luz do mundo, mas o Espírito Santo que é aquele que ilumina o nosso caminho. Então agora, depois de passar pela mesa, eu tenho acesso através de Jesus Cristo ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus. E muitas vezes nós queremos a presença sem passar pela mesa. Eu vou te dar um exemplo de alguém que conhece uma pessoa hoje e fala: eu quero ir para a lua de mel com você. Fala: mas nem te conheço, mas eu quero intimidade. Eu disse: não é assim. Pelo menos não deveria ser. Tem um processo, a gente precisa se conhecer, precisa saber onde você mora, quem é você, sua família. E a partir do momento que nós vamos nos conhecendo e nós vamos nos confiando, então a intimidade vai o quê? Aumentando. É um exemplo bem simples e bem pobre, mas irmãos, o que eu quero dizer com você é que o fato de o Santo dos Santos estar liberado para nós não significa que a gente não precisa viver também a mesa. Hoje, irmãos, muitas pessoas querem ter intimidade com Deus, mas não querem ter comunhão com Deus. Porque a intimidade, usando no parâmetro do mundo, tem pessoas, irmãos, que por um aplicativo entram em contato com alguém, gostei de você, passa a noite junto sem saber o nome da pessoa. É ou não é? Então tem pessoas que querem ter intimidade, mas não querem ter compromisso. Mas Deus, ele está disposto a te revelar coisas íntimas que ninguém nunca te contou, ele quer revelar e fazer na tua vida. Mas ele quer um compromisso. Porque ele fez um compromisso comigo, ele fez um compromisso com você, agora nós também temos que ter esse compromisso com ele, amém? Então, a mesa também funciona desse jeito. Como que você acha que é o relacionamento, irmão, de alguém que frequenta mais a mesa do bar do que a mesa da sua casa? Como que você quer que funcione um relacionamento de alguém que frequente mais a mesa do trabalho, coma mais com os amigos do trabalho do que com a própria família em casa? Que tipo de relacionamento? Com quem você acha que vai ter mais intimidade? Tem pessoas, irmãos, que compartilham com colegas de trabalho problemas que tem dentro de casa. Ou seja, confia mais no amigo lá do trabalho do que em falar com a própria pessoa do seu relacionamento. Tem pessoas que não têm intimidade dentro da igreja com pessoas porque esconde a vida dela, porque ela vive uma vida dupla, então aqui tem que parecer santo e impecável, né? Como eu já disse, se fosse luva de pedreiro, eu já diria: eu sou impecável. Não no sentido de ser perfeito, mas no sentido que não peca, né? Mas, ou seja, então às vezes a gente quer manter uma postura ali, uma posição, mas a intimidade revela quem realmente nós somos. Porque é a mesa da casa, por exemplo, que você pergunta: como é que foi o seu dia, filho, na escola? Foi tudo bem? É ali que você olha nos olhos e a pessoa começa a compartilhar um pouco da vida. E a tempo de mesa vai muito além de um tempo de comer um prato, uma refeição. Que você pode demorar 2, 3, 4 horas para preparar um prato, mas para comer é 15 minutos no máximo. Mas você pode fazer a experiência da mesa muito mais prazerosa e íntima do que o alimento, mas o relacionamento e a comunhão é importante. E Jesus, ele quer ter um relacionamento comigo e com você de mesa, mais do que receber aquilo que ele está oferecendo. Ele quer não só te dar, ele quer que você olhe nos olhos dele e diga assim: o que está acontecendo, meu filho? Entende? Então entenda que às vezes o culto é uma refeição rápida. O culto, aí eu venho porque eu estou precisando, eu vou me alimentar, eu vou me encher, eu vou adorar o Senhor. Mas não existe troca. Eu só falo, eu só oro, eu só me alimento, eu só entrego. Eu como e entrego a louça suja. Mas não existe um compartilhar. Irmãos, quando você vai na casa de um amigo, ou quando você está reunido com pessoas queridas, até lavar a louça depois de comer se torna divertido, porque você fica conversando, né? Não é assim? Porque reunião de família é o seguinte: reunião de família, come todo mundo junto, mas depois quem vai lavar a louça às vezes fica falando: mas você viu aquela coisa ali? Então ali onde fica compartilhando as intimidades. Então a dinâmica da mesa ela é saudável para nós. E o Senhor quer restaurar essa cultura da mesa nas nossas vidas. Amém? Ainda vou entrar no texto da pregação, espero que dê tempo. E eu digo, como eu disse, o púlpito de Jesus era a mesa. Quantas vezes você viu na Bíblia ele pregando num lugar que havia um púlpito? Eu até disse de manhã, pessoas, existem 2 lugares de culto que Jesus frequentava.
Um era o templo e o outro era a sinagoga. O templo era o culto e a sinagoga era a escola dominical. Ele ia. E ele atuou nos dois lugares. Mas onde mais ele manifestava a sua pregação e o seu amor era onde? Lembra, Zaqueu? Hoje eu vou comer na tua casa. Né? Onde que muitos milagres aconteceram? Lembra de Marta e Maria? Foi a mesa. Lembra de onde foi lavado os pés de Jesus? A mesa. Então ele frequentava muito mais a mesa do que o culto. E isso é saudável para nós. Olha só, Jesus frequentava a mesa com pecadores. Lucas capítulo 7, versículo 34. E eu vou ler para você. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele foi criticado porque ele vivia na mesa de pecadores. Querido, Jesus, por que Jesus será que ele procurava os pecadores? Por que Jesus ele promove uma mesa para mim e para você? Porque às vezes a gente se sente tão indigno, tão pecador, que a gente acha que não pode frequentar lugar santo. Tem pessoas que não vêm à igreja, irmãos, porque elas acham que são tão pecadores, tão miseráveis, que se elas virem na igreja, elas não são merecedoras nem do perdão de Deus. Tem pessoas que não vêm na igreja porque elas se sentem acusadas. Não estou falando nem pela igreja, às vezes pela igreja, às vezes por elas mesmas. Tem pessoas que elas fumam e falam assim, eu não vou na igreja, eu fumo. Tem pessoas que bebem e falam, eu não vou na igreja, porque eu bebo. Aí eu não vou na igreja. Irmão, é a mesma coisa, você fala assim, aí eu não vou tomar banho não, porque eu estou sujo. Quando eu me limpar, eu tomo banho. Não existe isso, querido. A mesa é um lugar de pecadores. E é um lugar onde está com Jesus, a nossa vida é transformada. Porque por mais que nós sejamos indignos, impuros ou em qualquer coisa, quando a gente está à mesa com Jesus, a nossa vida começa a ser transformada. Então, o ambiente da igreja, querido, não é o santo dos santos. O ambiente da igreja é um lugar de comunhão, de relacionamento, onde nós vamos nos aproximando de Cristo a cada dia. E é interessante, né? A Ruth falou que eu fui abençoada, ela contou um testemunho, não porque eu sou a preferida, não só porque eu sou melhor do que todo mundo. Eu tenho as minhas falhas, mas o Senhor ainda assim me abençoa, Ele cuida de mim, Ele me ama. Amém? Por que Jesus frequentava a mesa dos pecadores? Porque os pecadores não tinham acesso ao templo. Mas o Senhor ele criou um acesso para que eu e você pudéssemos chegar a Ele. Talvez se eu fosse perguntar aqui, se você entregou a tua vida a Jesus dentro de uma igreja ou fora da igreja, talvez, eu acredito que a maioria vai dizer que conheceu a Cristo fora da igreja. Não necessariamente no altar aqui na frente. Ele conheceu lá fora e consumou aqui dentro de um salão de uma igreja. Amém? Então eu quero dizer para você que Jesus frequentava a mesa. Inclusive na mesa, Jesus ele foi adorado. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E você sabe o que aconteceu. Ela derramou sobre Jesus esse perfume. E ele foi adorado ali na mesa. O lugar de adoração não é só no culto, mas também na mesa. A mesa é um lugar, irmãos, onde a gente não só agradece pelo alimento, mas a gente agradece pela presença dele. Porque ele está conosco. Porque num culto, irmão, por apenas pessoas que se reúnam, ele diz assim, onde estiver 2 ou mais, ali eu. Mas isso vale mais para a mesa do que para o culto. Porque na mesa, pelo menos, você está 2 ou mais. O Senhor está presente naquele lugar. Então, o encontro de comunhão, sentar com um amigo, compartilhar com um amigo, ter tempo de qualidade com um amigo, Jesus também se manifesta. E ali também ele é adorado. E ele não é adorado de uma maneira ritualística, mas é uma adoração palpável. Sabe o que é uma adoração palpável? Quando eu estou conversando com alguém, essa pessoa conta a história de vida dela, como Deus livrou ela de um câncer, como
ela antes de nascer alguma coisa aconteceu, ou como que o filho e essa pessoa compartilha aquilo que Deus fez na vida dela, automaticamente gera no meu coração, glória a Deus, aleluia. Não é só o pastor contando história aqui em cima, mas você tem muita história, muito testemunho que pode edificar a vida daqueles que estão do seu lado. Então a mesa, que é o que nós vamos promover muito como igreja, também é um lugar de adoração. Na mesa também é um lugar onde Jesus é reconhecido. Olha lá, Lucas capítulo 24, versículo 35. Os discípulos tinham uma expectativa de que Jesus ia se levantar como grande libertador. Mas Jesus é morto numa cruz e ele é enterrado. E os discípulos, então, se dispersam. Uns vão pescar e 2 deles vão para outra cidade, quando eles estão num lugar chamado Caminho de Emaús, e Jesus aparece para eles. Só que a aparência de Jesus, irmãos, ali glorificado depois da ressurreição, ela é irreconhecível. Então, olha só, Jesus depois da ressurreição, ele está irreconhecível, porque a sua aparência, o seu corpo mudou. Então você, assim como eu que é feio, fica tranquilo. Quando a gente ganhar um corpo glorificado, seremos todos bonitos. Irmão, sabe aqueles artistas, você fala assim, tem uns memes, quando eu ficar rico ninguém ficar sabendo. Aí eu, dente branquinho, cara, como é que é a harmonização facial? Você fala assim, quem que é essa pessoa, né? Então não gaste dinheiro com harmonização facial, não gaste dinheiro porque peça-se, Senhor, volta logo e me leva. Vai ser arrebatado e vai ganhar de graça harmonização facial e tudo isso daí. Não sei como é que vai ser o corpo glorificado, mas vai ser muito melhor do que nós estamos aqui. Amém? Então Jesus, ele está com o corpo glorificado, e não só Jesus está com o corpo glorificado, mas os discípulos frustrados ficaram cegos. Porque quando a gente se frustra, a gente está decepcionado, a gente fica cego. É ou não é verdade? Quando você está chateado, a pessoa abaixa a cabeça, a pessoa não consegue ver as coisas boas da vida. Então os discípulos estavam decepcionados e não conseguiram perceber que era Jesus. Mas a experiência na mesa fez com que Jesus se revelasse a eles. Eu vou ler o texto que diz assim, Lucas 24, 35. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Sabe o interessante? Eu vou ler o que eu escrevi aqui. A aparência de Jesus ficou irreconhecível depois da ressurreição, e a frustração dos discípulos deixaram cegos, mas a atitude de Jesus na mesa trouxe a revelação de quem ele era. A atitude de como o Senhor se manifesta na mesa da comunhão faz com que nós venhamos reconhecer quem ele é. Porque às vezes do púlpito a gente prega a perfeição. Não pode isso, não pode aquilo outro. A Bíblia diz assim. Mas, irmãos, quando a gente está à mesa com o Senhor, como os discípulos que não acreditavam quem ele é, ele fala assim, olha aqui estão os furos nas minhas mãos, pode tocar. Não era assim? Onde a experiência com Jesus ela é palpável. A experiência com pessoas que têm Jesus na vida dela é palpável. Você vai conhecer pessoas, você vai estar com pessoas que têm história de superação e têm testemunho de experiência com Deus, e isso vai tocar a tua vida e o teu coração. Amém? E todos nós, temos que tomar uma decisão. Qual mesa que a gente deve frequentar? Paulo, quando ele está escrevendo ali para os Coríntios, lá em 1 Coríntios 10, 21, ele dá uma chamada no povo e fala assim, antes da ceia. No capítulo 11 ele vai falar sobre a ceia, a mesa do Senhor. Mas no capítulo 10 ele fala assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Deus preparou uma mesa para mim e para você. E eu vou fazer até uma alusão. Às vezes, quantas famílias, eu lembro disso da minha casa, quantas vezes eu lembro, irmão, que minha mãe preparava o jantar e montava a mesa, esperando meu pai chegar do trabalho, e ele não chegava. Ele chegava às 10 horas da noite, bêbado, cambaleando, e a gente já tinha jantado e a comida já estava fria no fogão. Quantas vezes meu pai
E em vez de optar pela mesa com a sua família, ele escolheu a mesa do bar. E aí eu vou criticá-lo e vou julgá-lo, porque quantas vezes eu deixei de estar na mesa do Senhor e já me assentei na mesa dos demônios? Quantas vezes eu deixei de estar em comunhão com aquilo que é de Deus e passei a compartilhar daquilo que não é do Senhor? E o Senhor hoje ele tem um convite para nós, e não é hoje, é a partir de hoje, para que a gente possa estar sempre na mesa dele. E lá em Êxodo, quando ele está instituindo ainda o tabernáculo, ele fala assim: faça uma mesa nessas medidas, coloque utensílios nessa mesa, para que vocês estejam continuamente diante de mim. Porque o Senhor quer que eu e você permaneçamos na presença dele todos os dias. Porque é na presença dele que nós somos transformados. Amém? Você crê que o Senhor tem uma mesa preparada para você? E ele tem. E queira estar continuamente na mesa do rei. E eu queria usar para isso como referência uma história que está lá em 2 Samuel. 2 Samuel. Eu deixo aqui uma sugestão de nome para filho. Você que ainda pretende ter filho, se for um menino, fica a sugestão de Mefibosete. E se for menina, fica a sugestão de Gazeleopone. São nomes bíblicos, irmãos. Então você pode fazer a dupla, Mefibosete e Gazeleopone. Se for gêmeas, meninas, pode ser Trifena e Trifosa. São nomes bíblicos. Então lá no capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4, aqui eu quero mencionar então esse texto. Fala a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Então Mefibosete era um príncipe. Mefibosete, ele morava num palácio. Ele se assentava à mesa do rei. Certo? Mas aconteceu uma tragédia. A tragédia é que numa guerra, numa batalha, os dois são mortos. Num só evento, numa só batalha, Mefibosete perde o pai e perde o avô. Então a vida de Mefibosete é marcada por tragédias. E quem não aqui não tem sua vida marcada por tragédias? Todos nós temos histórias tristes para contar, mas também nós temos histórias de superação para contar, né? Eu posso dizer também, assim como Mefibosete, que numa tragédia eu fiquei órfão ali aos 9 anos de idade. Talvez a sua história triste é outra. Tem gente que torce pro Guarani. Já peguei 2 aqui. Vou dizer o que? Palmeiras? A gente não pode ser tão baixo assim, né? Brincadeira, gente. Daí eu não posso mais falar essas coisas. Uma vez o irmão, ele só foi na igreja e disse que não ia votar mais porque eu falei mal do Palmeiras. Retiro o que eu disse, mano. A gente tem que falar de pessoas assim que a gente pode falar que não tem ninguém. Santista, por exemplo. Você pode falar que em lugar nenhum você vai encontrar. Tem santista aqui? Não, né? Tem. Nossa, vamos mudar de assunto? Vamos voltar para a Bíblia. Então vamos lá. Mefibosete era uma criança de 5 anos. E olha só a tragédia, irmão. Ele estava acostumado. Ele vivia constantemente no palácio. Ele era um príncipe, ele habitava a mesa. Beleza. Mas a tragédia veio. Numa só batalha, perde o pai, perde o avô. A serva, que era responsável por Mefibosete, com medo de ser morto, porque automaticamente, quando se mata um rei, e você está ali querendo usurpar o trono, está querendo dominar o reino, então quem está intentando contra aquele reino vai matar toda a família e todos os descendentes. Então a serva que cuidava desse menino, Mefibosete, com medo, ela fugiu. E olha só a tragédia. No que ela foge, com esse menino no colo, ela tropeça, esse menino cai,
e ele fica aleijado das duas pernas. Capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Zereel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então aqui eu quero dizer a respeito desse menino, dessa criança, mas também tem a ver conosco, que em algum momento da nossa vida, tragédias nos alcançaram, e essas tragédias, eu posso dizer, fazendo menção aqui o que aconteceu com ele, literalmente quebrou nossas pernas, e a gente deixou de estar na presença ou na mesa do rei. Nos tornamos um fugitivo. E esse fugitivo, querido, muitas vezes tem a ver com alguém que procura um lugar para ser, ou quem ser na vida e não se encontra. Mas ele agora, aos cuidados ali de alguém que pelo menos se importou com ele, foi habitar no lugar que é muito conhecido aí nos crentes. Qual que era o nome da cidade que ele foi habitar? Lodebar. Então ele foge para não ser morto. Ele é levado, né, uma criança de 5 anos, ele não tinha esse entendimento ainda, mas ele é levado dali para outro lugar. E ali então ele passa a habitar nesse lugar chamado Lodebar. E eu acredito que muitos irmãos que já saibam o significado, mas existem 3 significados que eu achei interessante, que é justamente mostra como que é o lugar ou em que condição vive alguém que vive longe da mesa do rei. Toda pessoa que não habita a mesa, que não tem comunhão na mesa com Deus, habita em Lodebar. Porque ele permanecia, ele habitava a mesa do rei, mas a tragédia o levou para Lodebar. Então agora ele já não mais usufrui da mesa do rei. Lodebar, em geral, significa coisa de nada. Mas 3 palavras aqui que a gente pode trazer o significado da origem desse nome dessa cidade. Sem pasto, sem alimento e sem comunicação, sem palavras. E aí o que eu posso dizer? Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, pode cair o mundo na sua cabeça, mas você sentado à mesa, olhando para os olhos do seu Senhor, você sabe que Ele te guarda, Ele te cuida. Tanto que o Salmo 23, o Senhor, Ele fala assim: preparo para você uma mesa diante dos teus inimigos. Irmãos, se você sabe quando a gente está nervoso, quando a gente está ameaçado, você consegue comer direito? Nos Estados Unidos existe a pena de morte, vocês sabem. E era de costume, era tradição, no dia da execução de um prisioneiro, que ali chegou o seu dia da sua condenação, ele podia fazer um pedido de comer o que ele quisesse. Então, só que hoje não tem mais isso. Por quê? Porque um preso, na sua vez de morrer, ele fez um pedido. Eu não vou saber dizer o pedido, mas imagina que se fosse no Brasil, o cara falasse assim: eu quero um rodízio japonês, churrasco, costela no bafo, frango assado, lasanha, pizza, e tudo que o prisioneiro pedisse, por lei, eles tinham que preparar. Então imagina que esse prisioneiro lá, é uma história real, ele pediu uma série de comidas lá, e o pessoal da cadeia preparou e providenciou com muito carinho, porque era o último pedido. Então montou-se aquela mesa maravilhosa para ele, e ele se assentou à mesa e ele falou assim: desculpe, não posso comer porque eu estou sem fome. E diante dessa afronta, então foi mudada a lei e agora o prisioneiro ele já não tem mais direito de escolher a sua última refeição, tem que comer a comida do dia lá da prisão. Entende? Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque imagine que você vai morrer e você tem que escolher qual que vai ser a sua última refeição. Você tem apetite? Você consegue pensar em comer alguma coisa? Imagine que você está sentado na beira na sua casa almoçando e de repente você sabe que tem alguém que tem um revólver lá fora e quer tirar a tua vida. Você consegue comer alguma coisa? Não. Então, a gente quando está ameaçado a gente não consegue. Mas quando a gente está na presença do Senhor, sentado à mesa dele, nada tira nossa fome.
Nada tira a nossa paz, porque a própria presença do Senhor nos traz a paz. Eu sei que é difícil para você que está passando por um momento difícil na vida, por uma depressão. Eu sei que uma família, né, que está passando por uma situação muito complicada de perder, né, alguém muito querido. Mas, querido, só a presença de Jesus pode consolar os nossos corações. Não tem palavras, não tem o que eu possa dizer, não tem um presente que eu possa dar para alguém para amenizar a dor de uma perda. Mas a presença do Senhor é aquela que nos consola. Então, estar na mesa com o Senhor em momentos difíceis, isso ainda nos faz resistir o momento. Agora, você estar, irmão, longe da mesa do Senhor, é como a palavra Lodebar, significa sem pasto. Estar longe da mesa do Senhor significa sem descanso. O pasto é um lugar de descanso. Lembra quando lá no Salmo 23, ele me leva por pastos o quê? Verdejantes. É você se assentar à sombra, você contemplar, você sentir o vento batendo no seu rosto, você está num lugar agradável. Ou seja, quem não frequenta a mesa do Senhor não tem paz, não tem sossego. Irmão, qualquer pessoa que tem um mínimo de entendimento pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode estar numa orgia, pode estar numa bebedeira, pode estar comendo, pode estar viajando, pode estar fazendo o quê? Mas se estiver longe da presença de Deus, tem medo de morrer, porque se morrer não tem certeza para onde vai. Agora o crente que está na presença do Senhor, irmão, pode estar devendo, pode estar sendo perseguido, pode estar sendo injuriado, e ele até deseja a morte, porque se morrer, pelo menos eu sei para onde eu vou. Amém? Então, estar longe da mesa representa não ter paz. Estar no lugar onde não tem descanso. Mas quando nós estamos à mesa do Senhor, não importa a situação, ali nós descansamos nosso coração e confiamos porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. O outro significado é sem alimento. Lodebar também significa sem alimento. Ou seja, é alguém que está faminto. Irmão, quando você... Eu não sei se alguém aqui já passou fome. Ou já viveu a situação de comer uma última refeição, o último punhado de arroz, a última, sei lá, que tem lá, e não ter nada e nem previsão se vai ter alguma coisa para comer. Não é o nosso contexto, nossa realidade. Eu estava vendo alguns vídeos tal, lá de Moçambique, de lugares pobres, que as pessoas comem a casca da mandioca, comem, você vai ver na despensa dela, tem um punhadinho de banana, 2 batatas, e aquele monte de criança. É a refeição de hoje e é de amanhã. Vamos trabalhar para conseguir o de amanhã. Nós não trabalhamos o dia de hoje para comer amanhã. É mentira quando a gente fala que está vendendo almoço para comprar. É mentira. Irmãos, você abre o seu refrigerador, você fala, bom, eu vou fazer o frango hoje, amanhã eu faço a costela, depois eu vou fazer salsicha. Talvez não seja a sua realidade todo dia, mas pelo menos depois do dia 10 você se alegra um pouquinho olhando, não é isso? Você tem uma previsão. Irmãos, uma pessoa que não está à mesa, ela não sabe o que vai ser o dia do amanhã. A gente conversa com pessoas financeiramente bem, que tem uma estabilidade financeira, mas essas pessoas não conseguem descansar, porque ela fica preocupada, e se eu for mandado embora? Mas e se acontecer alguma coisa na empresa? E se eu ficar doente? Elas têm os recursos, mas não conseguem descansar, porque ela não sabe o dia de amanhã. Quando você está no Senhor, você pode até ter isso e também ter medo de perder, como todos nós temos, mas você descansa e sabe que o Senhor é aquele que guarda a sua vida. Porque aquele que está à mesa do Senhor constantemente crê dessa maneira. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, quem não habita a mesa vive numa fome constante, que ele tem que usufruir do hoje, porque o amanhã é incerto. Por isso que pessoas tentam viver loucamente o hoje, o presente, porque elas não têm a garantia do que vai ser amanhã. É igual aquele pensamento quando a gente é jovem, dizendo assim, vamos viver hoje, amanhã não sei como é que vai ser. Irmãos, eu sei como é que vai ser o meu amanhã. Você sabe como é que vai ser o seu? O nosso amanhã está nas mãos do Senhor.
A Bíblia nos ensina: não ande preocupado com o que vai ser o dia de amanhã. A cada dia pertence o seu mal. Ou como Jesus ensina: olha, não andeis ansiosos com qualquer coisa. Olha os pássaros. Eles não trabalham, mas Deus os alimenta todos os dias. Olha os lírios dos campos, eles também não trabalham, mas eles estão mais bem vestidos do que Salomão em toda a sua glória. Irmãos, quem frequenta a mesa do Senhor tem uma convicção no Senhor que Ele é real e que Ele pode fazer alguma coisa na nossa vida e que é verdade. Então, se você quer ter uma convicção do seu amanhã, esteja na mesa do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo confirma no coração daqueles que creem que somos salvos. Esse mundo, irmão, não tem, nós nos preocupamos e devemos nos importar com política, com o governo, mas não é o governo que define o nosso futuro. É o Senhor. Amém? Então, olha só, estar longe da mesa do Senhor representa Lodebar no sentido de não tem pasto, não tem descanso, não tem paz, não tem alimento. Você tem que comer o máximo hoje porque você não sabe se amanhã você vai comer. E a última palavra aqui antes da gente ir para o fim, Lodebar também significa sem palavras. Não há comunicação. Nos tornamos esquecidos. Imagine você ficar uma semana sem internet e sem WhatsApp. Uma semana sem internet, sem celular. Como é que faz? Como é que te acham? Você vai se sentir esquecido. Tem gente, irmão, que já aconteceu assim, esqueceu o celular em casa, já entrou no ônibus, já entrou no carro, não vai dar para voltar. Vou ter que pegar. Você fica o dia inteiro agoniado. Aí você chega desesperado do trabalho, já vai no celular, vai ver, não tem nenhuma mensagem. Aí você fica chateado. Ninguém lembrou de mim. Aconteceu isso? Espero que não. Então, Lodebar é um lugar sem comunicação. Uma mesa não habitada é um lugar sem comunicação. Tem uma mesa na sua casa, mas um come no quarto, outro come na sala, outro come não sei na onde, no escritório, outro come não sei na onde. Não tem comunicação. A gente está na igreja, aí a gente está envolvido, mas a gente não sentar com o Senhor, não sentar com o outro, não trocar experiência, não tem comunicação. Um ministério que não tem comunicação é uma tragédia. Liderança que não tem comunicação gera conflito, vai machucar pessoas. Tem que ter comunicação. Olha no meu olho e fala. Fala tudo, fala. Esse dia eu ouvi uma coisa interessante. Sabe por que mulher fala tanto? Hein, Ítalo? Eu vi uma teoria interessante. Porque o homem foi criado primeiro. Então, quando o homem foi criado, não tinha ninguém para conversar. Então, o homem está acostumado, ele só conversava com Deus 6 horas da tarde. Então, o homem está acostumado a ficar brisando. Vai conversar com o macaco, vai conversar com o boi, o homem ficava lá, brisando. Aí, quando a mulher é criada, qual foi a primeira coisa que ela viu? Ih, já começou, mas deixa eu te falar o negócio. Então, por isso, homens, que a mulher, ela fala, porque ela já foi criada e tinha gente para conversar. A gente foi criado na solidão. O ambiente de solidão é do homem, a mulher tá garelice, normal. Tá desde a criação, reclama com Deus. Amém? Então, temos que gerar uma cultura de comunicação, de comunhão entre nós. Amém? Entre nós, eu e você, entre você e a sua casa, a sua família, entre você e Deus. Amém? Mas um fato interessante de Lodebar, que Lodebar era um lugar que pertencia a um lugar também conhecido, chamado Gileade. Quem já ouviu falar de Gileade? Gileade fala muito do bálsamo de... Era um remédio que curava e era famoso na cidade do bálsamo, né, que curava. Agora é interessante que você tem alguém que está no lugar conhecido como lugar de cura, mas esse cara está passando dificuldade e é doente. Porque o lugar de cura, às vezes, irmão, para quem não quer cura, também não faz diferença nenhuma. Embora ele estava no lugar, em Gileade, que era um lugar de cura, ele não era curado. Ele vivia com medo. Às vezes a gente pode habitar a igreja e estar doente dentro da igreja. Você está em Gileade, aquele que cura e restaura está aqui, mas a gente pode estar no lugar sem alimentos, sem palavras e sem descanso. Que isso seja mudado. Então, esse é Mefibosete, ele está nesse lugar. Escondido, o tempo passa.
Mas Davi havia feito uma promessa. E nós vamos lá para o capítulo 9, rapidamente, não vou demorar, só quero mencionar 3 coisas aqui. Davi agora é rei, ele organiza o seu reino, e ele fica sabendo da existência de Mefibosete, que é descendente de Jônatan, que é filho de Jônatan. Mas Jesus havia feito uma promessa para Jônatan. E a promessa que, por conta da amizade que eles tinham, da comunhão que eles tinham, que ele ia poupar a descendência de Jônatan. Então, Davi, ele manda chamar Jônatan. Capítulo 1 do versículo 9 lá. Capítulo 9 do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade com Jônatan? Então Ziba aqui no versículo 2 fala assim, tem sim, tem Mefibosete. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de onde? De Lodebar. Então, olha só, por mais que Davi tinha o direito de matar Mefibosete, porque Mefibosete era herdeiro do trono, e Mefibosete poderia reivindicar o trono, ou seja, por mais que Davi poderia exercer justiça sobre a vida de Mefibosete, Davi preferiu cumprir a sua promessa e livrar a vida de Mefibosete. Por mais que eu e você devíamos ser punidos, condenados, lançados ao inferno por conta das nossas escolhas, por conta das nossas atitudes, pelo simples fato de termos nascido contaminados com o pecado, por mais que Deus ele tenha o direito e poder para fazer isso, ele escolheu me perdoar. Ele escolheu entregar a vida do seu filho Jesus para que eu pudesse ser salvo. Por isso que é uma alusão de Davi, muitas vezes nós podemos comparar ele com Jesus. Assim como Davi foi ungido 3 vezes, Davi também tinha, assim como Davi foi ungido 3 vezes, Jesus também tinha 3 unções sobre ele. E por muitos motivos nós temos aqui Davi como uma referência. Ele não é Jesus, não é um tipo de Jesus, mas uma referência muitas vezes de quem era Jesus. Então, querido, Davi fala assim: eu podia te matar, mas eu quero te restituir. E essa palavra é para mim e para você essa noite. Volto a dizer, Deus ele poderia nos exterminar. Ele tem todo o direito e motivo para fazer isso. Mas ele escolheu me amar e te amar. E ele poderia me exterminar do teu reino, mas ele escolheu me aproximar da sua mesa. E é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós estamos sendo julgados. Nós estamos aqui porque nós recebemos um convite nessa noite para se achegar à mesa do Senhor. Agora, estar na presença do rei é só para quem passa pela mesa. Quando Mefibosete fica sabendo que Davi chamou ele, automaticamente ele fica com medo. Ele fala, é uma artimanha, é uma estratégia, é uma cilada e ele vai acabar com a minha vida. Mas não tem para onde ir. Então ele vai se encontrar ali com o rei. E lá no versículo 9, aqui no versículo 7, melhor dizendo, ele fala, olha, eu fiz uma promessa para teu pai, e eu vou cumprir, e você vai comer sempre a minha mesa. Mas no versículo 8, Mefibosete diz assim, ele se prostrou diante de Davi e fala, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha só, o rei está diante dele e fala assim, eu não vim para te matar. Eu vim para cumprir minha promessa e para restituir a sua vida. Mas a resposta de Mefibosete, em vez de ser beleza, bora lá, bora Bill. Mas a resposta dele é se prostrar e falar assim, que isso? Como assim você vai se importar com um cão morto como eu? Como alguém miserável, um aleijado, largado, órfão, e ainda sou uma ameaça para o teu reino. Essa é a atitude nossa, irmão.
quando a gente deixa a condenação e a culpa ser maior do que a graça e a misericórdia de Deus. É quando a gente acha que o meu pecado é maior do que Jesus. É quando eu acho que eu não posso permanecer firme na presença do Senhor porque o meu pecado me impede. Irmão, o teu pecado não te impede de se achegar a Deus porque Jesus Cristo já venceu ele. O que te impede de chegar até Jesus é a tua ignorância, o teu medo e a resistência no teu coração de querer ser perfeito sem Deus. Ninguém consegue ser perfeito sem Ele. A nossa restauração só vem através de Jesus Cristo. Então, o que o Senhor Jesus ele quer fazer na minha vida e na tua vida hoje não depende de merecimento. Tem a ver com graça e misericórdia. Amém? O que é a graça? É quando a gente recebe aquilo que a gente não merece. O que é a misericórdia? É quando a gente não recebe aquilo que a gente merece. O que Deus está oferecendo para mim e para você é graça e misericórdia. O que é graça? Você não merece, mas eu vou te dar. Eu vou te dar salvação, eu vou te dar uma vida nova, eu vou restaurar a sua vida e eu vou fazer uma obra em você. Isso é graça. O que é misericórdia? É quando Ele não dá para nós o que nós merecemos. Você merecia morrer, você mereceu o castigo eterno, mas eu vou te poupar porque eu vou salvar a tua vida. Então, Mefibosete merecia tudo aquilo e não merecia tudo aquilo. Mas a graça e a misericórdia de Davi envolveu ele dessa maneira. Então, não tranque o teu coração e não meça o seu pecado, a sua culpa, e não deixe que o diabo minta para você dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai permanecer na presença do Senhor, porque você é ruim, porque você é terrível. Todos nós somos. Mas a graça do nosso Senhor é maior do que tudo isso. Diz que a morte, o sangue de Jesus, ele cobre uma multidão de pecados. E a maneira com que eu passo a frequentar a presença e a mesa, a minha vida vai sendo transformada. E eu passo a pecar menos. Mas o dia que eu pecar, Ele está lá para me levantar, me colocar de pé e continuar trabalhando na minha vida. Amém? Porque Mefibosete, acredito eu, que quando ele começou, quando ele retornou para a mesa de Davi, ele estava magrinho, estava desnutrido, estava com a pele feia, talvez estava ali com a pele rachada, desidratado, porque não se alimentava direito, estava num lugar ruim. Mas quando ele... E não adianta você comer tudo de uma vez, querido, você passa mal. Mas à medida com que ele ia se alimentando, irmãos, ele ia engordando, a pele dele ia mudando, a saúde dele ia mudando, e com certeza mesmo ele manco, talvez ele recebesse até um tratamento melhor para que ele pudesse ser curado. Então às vezes a gente chega assim arrebentado na presença de Deus, achando que não é capaz. Mas quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, Ele começa a limpar, Ele começa a tratar, Ele começa a fortalecer, e logo nós estamos de pé, querido. E para encerrar, para nós orarmos essa noite, o convite está posto para mim e para você nessa noite. Diz que, lá no versículo 9, versículo 10, quando ele fala ali, só um cachorro, né, morto, versículo 9. Então o rei convidou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Ou seja, Ziba ali ia trabalhar, Mefibosete nem ia cultivar a terra, até porque ele não tinha condições, mas agora ele se tornou um príncipe novamente. E ele continua dizendo: você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. O convite que o Senhor está fazendo para nós não é de uma experiência hoje. O Senhor quer que você esteja sempre à mesa dele, amém? A mesa dele não é só no culto, a mesa dele é nos momentos de intimidade, você saber que o Senhor ele está presente na sua vida. O Senhor não quer que você tenha uma experiência, Ele quer que você tenha um relacionamento. É como eu estou falando, a gente vem no culto e sai frustrado porque a gente não viu a presença. Mas, querido, se contente muitas vezes de estar sentado à mesa. Às vezes, porque a presença se manifestava uma vez por ano, mas a mesa se manifestava todos os dias. A gente está tão acostumado em viver experiência, sentir arrepio e sair daqui transformado, ter uma palavra direta para mim, mas, querido, era uma vez por ano que a presença se manifestava. Mas todos os dias tinha mesa, tinha alimento, tinha provisão. Então tem dia que você vai vir buscando a presença, mas você vai sair daqui alimentado.
Tem dia que você vem buscando alimento e o Senhor vai manifestar a sua presença. Não somos nós que decidimos, é o Senhor que decide isso. E aí, versículo 10, então, agora, versículo 11. Mas vamos lá no 13. Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E a última coisa que eu quero, para finalizar aqui. Jesus, ele faz um convite para mim e para você essa noite. Qual é? Venha sentar-se à minha mesa. Mefibosete aceitou o convite. Só que aceitar o convite de comer sempre à mesa do rei significa mudança. O que Mefibosete precisou fazer para viver essa experiência com o Senhor todos os dias? Versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Então ele se mudou de Lodebar para Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Para você viver a experiência diária de estar à mesa do rei, do Senhor Jesus, tem que ter uma mudança na sua vida. Você tem que mudar de lugar e tem que ter atitude para fazer isso. Você pode ser um convidado à mesa do rei. O rei, ele te convida. Você foi num domingo no culto lá, que alegria, que gostoso, sentir a presença. Deus falou comigo, ele me abençoou. É verdade. Só que aí você não volta mais. E eu não estou falando de local, igreja, presença da igreja, aqui culto. Eu estou falando de uma vida permanecida ou permanente na presença do Senhor. Você tem que sair da terra de Lodebar, que é o lugar de escassez. Você tem que ir para Jerusalém, que é a cidade de luz, o lugar onde habita a presença e a glória de Deus. Talvez para você estar sempre à mesa do rei, você vai ter que mudar suas amizades, você vai ter que afastar de pessoas. Talvez para você estar na presença do Senhor, você vai ter que mudar de emprego. Talvez você vai ter que sair do lugar onde você está e passar a habitar em lugar onde há abundância de alimento e da presença. E esse lugar se chama Jerusalém na vida de Mefibosete. E eu quero encerrar dizendo que o Senhor faz esse convite para mim e para você, para a gente repensar isso. E não querer ir para a presença que nem a gente vai para a churrascaria uma vez por mês, e tem gente que vai uma vez por ano no dia do aniversário. Irmão, tem gente que vai para a presença igual Deus fazia, uma vez por ano se manifestava no lugar. Né? E eu não estou falando no lugar. Estou falando no lugar, presença dele. Amém? Vamos colocar de pé. E a gente vai encerrar. E eu queria te fazer os convites essa noite, que a gente pudesse orar. E esse convite não é só para este culto. Eu quero convidar você, reforçar esse convite para você, líder, você obreiro dessa igreja que esteve de manhã na reunião, e eu pude compartilhar um pouquinho mais do que é a mesa do Senhor que nós vamos viver esse ano. Eu queria estender esse convite para que você venha participar da mesa constantemente do Senhor, um lugar de comunhão. Amém? E quero convidar você, igreja, todos nós que estamos aqui, a permanecer na mesa do Senhor. E eu falo isso em 3 níveis. Aqui a gente poderia destrinchar muito mais disso. Um deles é o nível da presença de relacionamento, comunhão com a igreja. A igreja, ela constantemente se reunia e compartilhava o pão, não é só a ceia. Irmão, tem gente, e não é uma crítica, mas tem pessoas que assim, elas talvez por uma condição, por uma situação ou outra, ela não vai na igreja. Mas na ceia ela vai. E tem pessoas, irmão, que nem congregam em algum lugar, mas ela vai, eu vou na igreja, vou tomar ceia lá, porque eu tenho que tomar a ceia. E você vai na ceia do Senhor. Nunca vai, não tem compromisso com nada, não conhece ninguém, mas estou na mesa do Senhor. Uma das coisas da dinâmica da ceia é discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É você conhecer quem que é o seu corpo. E o corpo não é o corpo, é eu, não sou eu. Não, o corpo é o corpo de Cristo. Uma coisa linda de tomar ceia, você, irmão, e aí, beleza? E aí, futebol amanhã? Demorou? Aquele irmão de novo, meu Deus do céu, me ajuda aqui. É isso a igreja, irmão. É comunhão, é discernir o corpo onde você faz parte. Aí você ali sabe, não, tal, e olha que a gente nem troca mais copinho. Antes trocava o copinho, aquela coisa e tal, comunhão, né? Não, é um negócio que chega, não sabe quem que é, não estou tomando ceia. Deus está feliz comigo, porque uma vez por mês eu estou sentando na mesa dele. Irmão,
Você nem sabe quem está sentado à mesa contigo. Jesus sabia, Jesus sentava à mesa com todo tipo de gente, até com quem traiu ele. Mas ele sentava à mesa com essas pessoas. Tinha pecadores, tinham pessoas com intenções puras, tinham pessoas com intenções não tão puras. Então a mesa dos relacionamentos é necessária. Mas eu fui machucado na mesa. Então seja como Mefibosete, sai de Lodebar e vem para o meio da muvuca, porque é ali que nós vamos ser curados. E existe outro nível, que é o nível da mesa da sua casa. Você precisa se assentar com a sua família. Seja com a sua esposa, seja com teus filhos. Você tem que sentar, monta a mesa. Como eu disse aqui, as meninas aqui são super de excelência. Tem mesa posta, põe os negocinhos lá, comam juntos. Né? Coloca o prato na mesa. Se não tem, improvisa. Olhe nos olhos. Discerna quem são as pessoas que estão com você, que vivem com você. Honre essas pessoas. Né? E por último, a mesa do Senhor, com o próprio Cristo. Seja na sua intimidade, na sua casa, ou seja na comunhão da igreja, na presença do Senhor. O Senhor quer te ver sentado à mesa com Ele. Mas para que a gente possa viver essa experiência diária, precisa ter uma mudança. A mudança de Mefibosete foi de Lodebar para Jerusalém. Eu não sei de onde você vai ter que sair para você manter comunhão diária com o Senhor, mas você vai ter que sair. Alguma coisa vai ter que mudar na sua vida para você permanecer. A mudança não é deixar de pecar, é parar com o que eu estou falando. Não. A mudança é posicionamento. Essa transformação de comportamento vai acontecer na mesa. Porque eu sentei na mesa dos pastores e eu coloquei sopa no prato de salada. Da próxima vez já vou ficar ligeiro. Eu não vou fazer mais isso. Quando a gente se assenta à mesa do Senhor, a gente está contaminado com coisas do mundo, a gente faz errado. Mas daí dá um tapinha na mão. Opa, lavou a mão? Ah, foi mal. Aí na próxima vez já sei, tem que lavar a mão primeiro. Aí você come com a boca aberta, fecha a boca. Aí na outra vez, tem que fechar a boca. Aí você vai aprendendo na convivência e na mesa. Como é que você senta numa mesa que tem 7 talheres, 5 copos, e você, o que eu faço? Observa, pergunta. E é assim que funciona a dinâmica da igreja. Nós não vivemos por instinto. Nosso instinto é pecaminoso e carnal. Mas nós somos ensináveis e nós somos transformados pela experiência na mesa. Amém? Feche os teus olhos e gera uma expectativa no teu coração de viver uma semana tremenda e maravilhosa. Eu declaro sobre a tua vida cura, declaro restauração, declaro uma semana de boas notícias, declaro uma semana de provisão, declaro uma semana de mesa farta, declaro uma semana de portas abertas, declaro uma semana sobre a tua vida onde você vai se surpreender com a presença do Senhor. E declaro também uma semana de fortalecimento, que o Senhor vai te dar condições para suportar situações que normalmente você não suportaria, mas Ele te fortalece, Ele que te respalda e Ele que te cuida. Eu declaro isso sobre a tua vida, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Nós dizemos amém. Então já escolhe uma pessoa e declara sobre a vida dela, profetiza e fala assim: eu vou comer na sua casa.